tomou controle de Washington, D.C., tá? O Distrito de Colômbia, que é o Distrito Federal deles lá nos Estados Unidos, é onde fica o governo federal, o Congresso, a Casa Branca, o chamado National Mall, né? Que é a esplanada dos ministérios deles lá, né? É realmente muito grande, tá? Muito maior do que a nossa, tá? É muito bacana lá. Inclusive, lá no meu canal Peter Turguniev, eu fiz um passeio por lá, andei de bicicleta nesse lugar todo lá para ver. Muito bacana, realmente, o National Mall, né? Mas enfim, Washington é uma coisa meio fora do Estado americano, porque os Estados Unidos, diferente do Brasil, um grupo de estados que já estavam definidos, que decidiram se unir e formar os Estados Unidos, né? Se uniram naquilo ali. Então a força principal está no Estado, não está no governo federal, ou pelo menos não estava no governo federal no início dos Estados Unidos, né? Então, Washington DC, o Distrito de Colômbia, ficou um negócio meio fora do padrão. Aqui no Brasil, quando a gente criou o Distrito Federal, né, Brasília, aquela região do Distrito Federal, tem o governador do Distrito Federal, tem tudo previsto na Constituição. Lá nos Estados Unidos, não. Quem governava a área ali do Distrito de Colômbia, até bem pouco tempo atrás, até 73, era o Congresso, o presidente do Congresso. Ou seja, imagina o Hugo Mota dirigindo também Brasília ali, mandando em Brasília, né? Bom, mas o que acontece no final das contas? Em 73 foi passado um chamado Home Act, que é um projeto de lei que permitiu que Washington elegesse um prefeito para cuidar da polícia, cuidar da região ali, né? Só que aquela região ali é extremamente democrata, é super de esquerda. Então, evidentemente, elegeram uma prefeita extremamente de esquerda, né? E o Trump não está satisfeito com ela. E aí o Trump resolveu assumir esse controle. E o pior é o seguinte, esse Home Act de 73 dá a ele esse poder mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Marido das Quíntuplas, Lei Magnífica, que nome difícil, pô, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tô vendo muita gente falando, eu cheguei a ouvir pessoas falando que o Trump deu golpe. Não, o Trump deu um golpe, porque ele chamou as Forças Armadas para tomar conta da capital. Não, não, gente, não é isso. Calma. Não é isso, tá? O Trump, o que ele fez foi usar o Home Act de 73, que foi justamente a lei que permitiu que o pessoal que mora em Washington, D.C. votasse num prefeito ali da região. E nessa lei previa que, em casos de problemas com a cidade, que ele poderia se decretar um estado de emergência e o executivo passaria a controlar a polícia na região. Foi isso que ele fez. Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Eu não sei. Mas não é também um negócio de dizer que ele deu um golpe, que ele deu uma intervenção, que ele tomou conta de Washington e não sei o que lá, né? Só para o pessoal lembrar, né? Washington originalmente, quando os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra, a primeira capital, se não me engano, foi Nova York, então não tenho certeza não. Depois foi na Virgínia, depois foi Nova York, foi alguma coisa assim. Mas já estava na ideia do George Washington, né, que foi o cara que criou os Estados Unidos, fazer uma capital própria. Então eles combinaram essa região aqui, esse quadrado de 100 milhas quadradas aqui na região entre Maryland e a Virgínia, né, onde fica o Distrito de Colômbia. Só que, repara, era um quadrado, mas o que aconteceu? Depois de um certo tempo, o pessoal da Virgínia quis se separar, falou que não quero mais fazer parte de Washington, porque entenderam que a parte central de Washington ficava em Maryland, aí tiveram crise de invejinha, ficaram com invejinha de Maryland, não, então não quero mais. Aí então ficou um negócio, um quadrado até o rio aqui, o Potomac, que é esse rio que passa aqui. Então, hoje, se você olhar aqui o mapa de Washington, tá vendo? É um meio quadrado, é um quadrado aqui, ó, até o Rio, né? A parte da Virgínia aqui não é Washington DC, é governado pelo estado da Virgínia. Muito embora, aqui, ó, o Pentágono fica aqui, ó, o Pentágono é essa região aqui, ó. O cemitério de Arlington, que é onde tem aquele cemitério famoso, que tem os heróis de guerra americanos, né? Fica tudo aqui na Virgínia, né?
Então, assim, acaba sendo muito ligado, acaba sendo a mesma coisa, né? Mas a organização aqui é pela Virgínia, não tem nada, não é pela... O próprio aeroporto, o aeroporto Ronald Reagan, que você chega aqui em Washington, fica na Virgínia, né? Mas o Washington que a gente conhece é justamente aqui essa região do chamado National Mall, né? O National Mall é esse grande parque aqui que inspirou a nossa esplanada dos ministérios. Tem o Congresso num canto aqui, tem a Casa Branca aqui e tem o Lincoln Memorial desse lado de cá, né? E aqui tem uma série de museus, é muito bonito isso aqui, é muito grande, tá? Isso aqui é bem grande, isso daqui. E aqui é aquele monumento de Washington, aquele obelisco que tem ali no centro, a Casa Branca fica para cá, e, enfim, tem um monte de coisa aqui, né? Curiosamente, a Suprema Corte fica aqui, ó. A Suprema Corte fica do lado do Capitólio, que é o legislativo, né, nessa região aqui. Enfim, a parte central de Washington fica toda aqui na região onde era Maryland e que foi criado o Distrito de Colômbia nesse caso, né? Então, muito bacana o negócio, muito legal, muito bonito, mas e aí, quem é que governa esse negócio? No início, quando isso daqui era tudo muito pequeno, quando começou os Estados Unidos, não tinha muita preocupação. Quem governava era o próprio Congresso. O próprio Congresso tinha a função de governar essa área aqui de Washington, né, de tomar controle. Seria aqui no Brasil alguma coisa equivalente a dar o direito de governar Brasília para o Hugo Mota, presidente da Câmara, né? Agora, acabou que com o tempo a cidade cresceu, hoje em dia é uma megalópole isso daqui, são várias cidades interligadas, metrô para tudo quanto é lado, um monte de coisa. Então, quando foi em 73, eles passaram uma lei, o chamado Home Act, que é justamente a lei que permitiu que o pessoal elegesse um prefeito. Então agora tem um prefeito de Washington, né? Não existia isso até bem pouco tempo atrás, né? E aí esse prefeito, então, é responsável pela gestão da cidade, igual o governador do Distrito Federal lá em Brasília, mesma coisa, é responsável por fazer a segurança, por limpar as ruas, por fazer as obras e coisa e tal. Nesse momento, a prefeita de Washington é a Muriel Bowser, essa moça aqui, que é extremamente esquerdista, democrata e coisa e tal. Mas o que está acontecendo nessa história? O Trump percebeu que no primeiro governo dele, o distrito de Washington sacaneou ele pra caramba. Por exemplo, no caso do dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, né? Ele tinha oferecido segurança para evitar que o pessoal invadisse o Capitólio e coisa e tal, e, no entanto, a então prefeita de Washington não quis aceitar de jeito nenhum a segurança e acabou dando no que deu e responsabilizaram ele pelo ataque, né? Uma coisa parecida com o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Que coisa estranha, porque eu já falei para vocês, o 8 de janeiro foi um absurdo, não estou dizendo isso, não estou tirando culpa dos manifestantes, quem atacou, quem quebrou coisa tem culpa de ter quebrado coisa, mas a verdade é que se tivesse polícia ali naquela manifestação não tinha acontecido nada, porque já teve inúmeras manifestações lá em Brasília e nunca aconteceu nada no final das contas porque tinha polícia para guardar o lugar, né? Então, o que o Trump tem medo? O Trump tem medo que o pessoal democrata faça alguma brincadeira desse tipo com ele, né? Então, você vê aqui a mídia nacional socialista aqui do Brasil, né, o Globo, não porque o Trump acionou as tropas da Guarda Nacional e assumiu a segurança de Washington, deu um golpe que Trump assume o controle da polícia, envia tropas para limpar Washington e não sei o que lá. Estão dando a coisa como se o Trump tivesse... Não, agora o Trump deu um golpe, tomou conta de Washington e coisa e tal. Aqui, ó, e até citou Brasília, inclusive, entre as capitais violentas ao anunciar que vai federalizar a polícia em Washington, né? Sim, tem muita gente criticando isso, dizendo que não deveria ser assim, porque o Home Act de 73, como eu falei, foi justamente no sentido contrário. Antes, era o Congresso que mandava em Washington, D.C., a partir de 73 passou a ser eleita um prefeito, né, para a cidade. Então, algumas pessoas não gostaram disso, mas a verdade é que o que ele está fazendo não é nada radical, né? Então, ele declarou uma emergência de crime no Distrito de Colômbia e, aqui, ó, pela autoridade que eu tenho como presidente dos Estados Unidos, e pelas leis dos Estados Unidos da América, inclusive a seção 740 do Código de Autogovernança do Distrito de Colômbia, e não sei o que lá, que é justamente o tal do Home Act que ele está falando.
Ele diz que o crime está fora de controle no Distrito de Colômbia, então que é preciso tomar ações e não sei o que lá. Serviços da polícia, do Departamento de Polícia de Colômbia não estão adequados e o controle da polícia, ele vai tomar o controle da polícia, monitoramento e recomendações e não sei o que lá. Enfim, então ele deu essa ordem aqui, tomando o controle da polícia lá de Washington DC, né? A prefeita não gostou, evidentemente protestou muito, a Muriel Bowser e coisa e tal. Aí explica aqui o que é esse Home Rule Act. Home Rule Act é justamente a lei que deu, digamos, independência para Washington DC. Até 73, bem pouco tempo atrás, Washington DC era governada pelo Congresso, não tinha prefeito de Washington DC, né? É como se Brasília fosse governada pelo presidente da Câmara, não tinha prefeito de Brasília, o governador de Brasília no caso, né? Enfim, mas a própria lei que previu isso, previa também que poderiam haver intervenções tanto do Congresso quanto do Executivo. E é isso que o Trump alegou exatamente nessa história, dizendo que o crime está muito alto, não sei o que lá, que até aqui em 2025 o crime aumentou muito. Ele comparou com várias capitais no mundo, inclusive com Brasília, dizendo que os crimes em Washington eram muito maiores que nas outras capitais do mundo e que, portanto, era necessária uma ação, né, radical dele de tomar controle da polícia de lá. Isso é bom, isso é ruim, eu não sei, mas o fato é que, de fato, ele tem esse direito, pela lei de lá ele tem esse direito, né? Aí explica aqui como é que foi essa história da independência de Washington, aqui a prefeita Muriel Bowser e coisa e tal, que é quem governa ali a região. Enfim, o que aconteceu foi isso, ele tomou controle da polícia de Washington DC, para ele fazer como ele está dizendo aqui, para limpar Washington no sentido de acabar com o crime em Washington, né? Ele coloca Washington como a cidade mais violenta, a capital mais violenta do mundo, não sei o que lá. Eu, pessoalmente, não sei se eu acredito não, tá? Eu estive lá em Washington e achei a cidade super limpinha, super segura, cheio de polícia para tudo quanto é lado. Então, assim, não sei, né? Mas ele está dizendo que era muita falta de segurança. O que eu acho que está acontecendo aqui? Ele teme que os democratas, através da prefeita, façam alguma ação contra ele. Fizeram no primeiro mandato dele. Logo que ele tomou posse em 2016, teve um incêndio numa catedral ali em Washington, né, feita pelos esquerdistas e coisa e tal, com apoio do prefeito de então. Então, ou seja, o Trump está fazendo isso muito mais numa de brigar com os democratas que controlam Washington do que qualquer outra coisa. Vai dar certo isso? Eu não sei, né? Realmente Washington é uma cidade extremamente esquerdista. É uma região que tem muito democrata mesmo. Diz que as votações lá é tipo 98% a favor dos democratas e 2% dos republicanos. Então a preocupação do Trump é esse, ele tá num estado, ele está num lugar que é dominado pelo inimigo, né? Então ele tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Talvez seja essa a origem dessa intervenção. Então, ou seja, essa é a situação. Eu não gosto muito dessas coisas de intervenção militar, de controlar a polícia e coisa e tal. Isso sempre me parece um pouco ditatorial no final das contas. Mas ele não está se excedendo em nada. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Na prática, como é que vai ficar esse controle da polícia lá do Distrito de Colômbia. Porque já era assim antes, tá? Como eu falei para vocês, só em 73 que mudou do controle do Congresso e do presidente para o controle local do prefeito de Washington, né? Vamos ver no que dá isso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.